Yuri Castro é doutor em psicologia clínica pela Nova Southwestern University da Flórida, especializado em tratar adolescentes e adultos com transtornos psicóticos, bipolar e depressivo. Yuri reside em Miami desde 2013, atualmente com sua esposa e 2 filhos. Yuri está envolvido com o movimento espírita desde criança, por influência de sua família. Presentemente é trabalhador do Conscious Living Spiritist Group em North Miami, Flórida. Yuri tem um podcast no YouTube e Spotify de reflexões espíritas chamado Companheiro Espírita e em inglês chamado Spiritist Companion. Então, são outros canais aí que a gente também pode ouvir o Yuri. Então, Yuri, muito obrigada por estar aqui conosco hoje e a gente passa a palavra para você. Muito obrigado. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Vamos. Maravilha, ouço vocês muito bem também. Parabéns pela tecnologia. Você agradece ao Rodrigo aí, Cristo. E pessoal, muito prazer conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Eu falo, é sempre uma honra, sempre uma alegria muito grande poder estar trazendo um tema, poder estar trazendo algum ensinamento, dividir algum conhecimento do Espiritismo, que é esse grande manancial de conhecimentos realmente transformadores. E a Cris falou que se eu passar por aí para me pescar, eu amo a cidade de vocês, só queria fazer esse parênteses. Eu morei um tempinho em 2011 aí fazendo um curso na San Diego State, então eu amo San Diego, já tive algumas vezes aí, agora numa próxima com certeza passarei aí pessoalmente, mas a cidade de vocês é maravilhosa, só queria dar o meu amor aqui para a cidade de vocês. E o tema, como foi falado, se chama Dor Transformadora, Transformação pela Dor, e é um tema de suma importância, porém é um tema muito delicado também. Porque se nós pensarmos no que é a dor, ou quando que a dor nos visita, como que nós nos portamos no nosso dia a dia? Como que nós nos portamos perante essa professora tão indigesta, esse ensinamento que vem através da dor? E o Espiritismo nos ajuda a desvendar os mecanismos da dor e de que forma nós estamos encarando a dor. O que nós estamos fazendo quando a dor vem, bate na nossa porta, chega até nós. E aí, como é que nós entendemos isso? Ainda entendemos com revolta? Ainda entendemos, será a dor com impaciência? Ou será que nós já estamos trabalhando um pouquinho da paciência, da tolerância, da resignação? E o Leon Denis, eu gosto de trazer bastante bibliografias, bastante fontes distintas, para que nós vejamos a congruência dos ensinamentos espíritas. O autor Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, inclusive até o próprio título, né, O Problema do Ser, do Destino, em português é o da dor, ele vai dizer que fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, quando nós olharmos para a dor, fundamentalmente ele fala considerada, veremos um reflexo da lei divina, da lei de Deus, que é uma lei de equilíbrio e educação. Leon Denis traz para nós, então, a característica que a dor possui de ser, por isso que eu falei, essa professora tão severa muitas vezes, mas que é uma lei de Deus, uma lei de equilíbrio. Quando nós muitas vezes nos desviamos do caminho, quando nós infringimos um limite de Deus, nós experimentaremos com certeza a dor, mas por conta dessa lei de equilíbrio. E ele, na mesma passagem ainda sobre a dor, o Leon Denis vai nos dizer que ele fala o seguinte: suprimir a dor, ou seja, se nós suprimirmos a dor, nós suprimiremos ao mesmo tempo também o que ele fala que é o que é de mais digno de admiração neste mundo, que é a coragem de suportar a dor. Então, se nós tirássemos a dor, nós tiraríamos também o que ele fala que é de mais digno. Ele usa uma palavra muito forte, ele fala coragem de suportar
a dor, que está intimamente ligada, como eu vou falar daqui a pouquinho, com a questão da resignação perante essa dor transformadora que todos nós já passamos, que todos nós passaremos também. Então, ele fala da coragem de suportar, e nós podemos até mesmo, eu acredito, adicionar a questão da capacidade de superar a dor também. Porque é uma beleza tão grande quando nós vemos, conseguimos ser testemunhas da força do espírito humano em superar um momento difícil, em superar uma dificuldade, em superar uma dor, em superar a si mesmo. E se nós tirássemos completamente a dor, nós também tiraríamos, ele fala, ou suprimíssemos a dor, nós também estaríamos privando o ser humano dessa evolução, estaríamos privando até nós mesmos dessa transformação que provém por conta da dor. Da mesma forma que se nós... eu tenho 2 filhos pequenos, um tem 6 e outro tem 2. Então não faz muito tempo atrás estavam aprendendo a caminhar. Se eles estão engatinhando, eles começam a caminhar e eles caem, porque criança quando está aprendendo a caminhar, cai. E às vezes se machuca, e eu falasse, olha, não tenta mais caminhar, vou colocar você aqui num carrinho e você nunca mais vai precisar caminhar na vida. Como é que seria esse resultado? Será para o desenvolvimento dos meus filhos, quando eu tirasse totalmente essa capacidade que eles tiveram de se superar, de evoluir essa questão, claro, trazendo uma questão biológica e motora aqui, mas como é que seria isso? Depois, quando eles precisassem de fato utilizar das pernas ali, utilizar do equilíbrio, como é que ficaria o desenvolvimento psicomotor? Então, são coisas de se pensar, é claro que eu faço aqui uma analogia simplista, mas são coisas para nós pensarmos como que nós não podemos esperar que a dor, principalmente quando ela vem como professora, educadora, que ela seja simplesmente retirada da nossa vivência. Quando nós, às vezes, fazemos uma oração e queremos que a dor simplesmente, suma. Sem tentar entender o que eu posso aprender com a dor, o que eu posso fazer com essa situação de sofrimento, mas nós queremos o que é, claro, mais fácil, que é menos doloroso, então nós fazemos uma oração para que tire todas as dores, para que isso tudo suma, de uma forma simplesmente sem parar para pensar, sem parar para refletir, sem parar para tentar entender, será que essa dor está vindo por algum motivo? E aqui eu me refiro a dor física e dor emocional também, dor psicológica também. Então, para que nós pensemos, comecemos a refletir um pouco sobre essa questão da transformação que ocorre interiormente quando vem a dor, que é um cinzel do burilamento do mármore do espírito. Como o próprio Leon Denis comenta de Michelangelo, que ele conseguia aformosear as estátuas, né? Pegar o mármore bruto e fazer essas esculturas. E o Michelangelo tinha uma frase mais ou menos por aí, não é 100% assim que ele falou, mas a ideia era que ele falava, olha, eu já vejo ali a estátua pronta, eu só tiro o que está em excesso. A dor é isso, se nós pensarmos, essa transformação, a dor sendo esse cinzel, ela vai retirar os excessos, o egoísmo, o orgulho, para que depois nós nos tornemos essa estátua de plenitude espiritual em que nós temos as virtudes que o Cristo exemplificou, por exemplo. Então, ele fala assim, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo, mas ele fala, Leon Denis vai dizer, não largues o cinzel. Não largues esse instrumento de transformação do burilamento do ser humano, que é a dor. E nos livros dos Espíritos, também agora trazendo aqui para o Pentateuco kardeciano, nós temos as menções de sofrimento e dor throughout o livro inteiro. Então nós temos, por exemplo, a questão 264, quando eles vão falar que os espíritos, muitas vezes, eles escolhem as provas que eles devem sofrer para que busquem essa purificação espiritual, essa depuração do próprio espírito. Ou então na pergunta 973, quando eles vão comentar que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Então, quanto menos imperfeições tem o espírito,
menos ele vai sofrer, menos ele terá necessidade do quê? De ter a dor como essa professora, esse cinzel que vai burilar ali o espírito em formação. Tanto que nós temos também no livro dos espíritos, só um parênteses, as ordens e as classes de espírito. Quanto mais imperfeito, mais impuro, maior o domínio da matéria sobre o espírito, então a matéria ainda tem muita influência, mais dor e mais sofrimento aquele espírito terá que passar, até que vai evoluindo, e aí o espírito vai tendo mais influência sobre a matéria, e um dia chegará um ponto em que nem reencarnação mais será necessária, porque o espírito já terá atingido, então, essa plenitude espiritual. Algumas questões depois, em 990, eles vão comentar como que o espírito ele sofre a consequência das suas imperfeições. Se não for hoje, vai ser amanhã. E a consequência das imperfeições, muitas vezes, é o resultado do quê? O resultado da dor. Porque a dor vem quando nós infringimos um limite. A dor chega para nós quando nós, às vezes, passamos de algo que nós não deveríamos passar. Pode ser até a dor física. Se nós comermos demais, por exemplo, como é que o corpo vai responder? Não vai ser uma situação agradável. Ou se nós falarmos, eu vou ficar aqui lendo o livro espírita 3 dias seguidos, não vou dormir. Vou infringir o limite do meu corpo. Como é que o corpo vai responder sem aquelas 3 noites de sono? Então, até de uma questão física, biológica, a gente consegue entender como que esse sofrimento é uma consequência da imperfeição quando nós participamos desses abusos dos limites que estão impostos por Deus, porque temos a lei de ação e reação. E a Joana de Ângeles agora, que escreveu através do Divaldo Franco no livro Plenitude, ela tem uma explicação que eu sempre gosto de trazer nas palestras, belíssima, sobre provas e expiações, que são 2 termos que nós, corriqueiramente, eu diria, falamos nas palestras espíritas, a prova e expiação. A Terra é um planeta de prova e expiação, prova e expiação. E ela vai dizer que a prova é essa experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento do candidato. Quando eles examinam, então, a ficha encarnatória de cada um, eles avaliam os recursos que estarão à disposição e verão aquelas virtudes que a pessoa ainda precisa trabalhar. Então, muitas das dores que nós vemos não necessariamente são expiações, podem ser provas também, para que o espírito consiga trabalhar talvez a humildade, talvez a paciência, a tolerância, até a benevolência e por aí vai. Então, as provas, essa provação, ela fala, é uma coisa que a pessoa puxa para si, e claro que o departamento de reencarnação, como nós vemos no livro da série do Mundo Espiritual do André Luiz, tão bem descrita, eles auxiliam os reencarnantes, os espíritos que vão reencarnar aqui na matéria, a verem, ok, o que nós vamos agora trabalhar aqui, o que vale a pena, olha, cuidado que você vai ter pouco recurso, não tenta abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez. Então eles auxiliam nessa escolha das provas. Agora, as expiações, ela fala, eu acho tão bonito isso, ela fala, as expiações são impostas e recusáveis por se constituírem medicamento eficaz. É uma cirurgia corretiva do mal que se agravou. É uma cirurgia corretiva, porque ela vai buscar novamente o equilíbrio perdido. Eu adoro que ela fala essas 2 palavras, porque é muito parecido também com o Leon Denis, quando falou da lei de equilíbrio. A expiação, quando nós temos a dor, por exemplo, através de uma expiação, é porque nós estávamos, vamos supor, num caminho e nós nos desviamos daquele caminho, então nós temos que retornar aquele caminho. Então vem a dor e faz isso aqui, coloca a gente de volta no caminho. Então é necessário para que nós passemos por essas expiações. Se eu estou num caminho de paz e de bem e de repente eu cometo um crime contra uma pessoa, haverá uma expiação daquele crime, e aí, claro, de uma forma ou de outra, é muito único, não dá para generalizar a forma, mas haverá uma expiação porque eu estava num caminho de harmonia, num caminho do equilíbrio, de repente me desviei, por livre-arbítrio, por sinal, então nós somos responsáveis por tudo isso, e aí haverá expiação para que haja essa corrigenda, ou como a
A Joana de Ângeles fala cirurgia corretiva para o mal. Olha que interessante. Então nós já estamos vendo como que a dor tem a ver com essa questão do equilíbrio. Nós estamos vendo como que a dor tem a ver com as provas, pode ser, ou a ver com as expiações como cirurgia corretiva. E a frase que mais me agrada sobre a dor de todas, eu sempre trago isso nas palestras porque eu acho linda essa frase do Emmanuel, que escreveu através do Chico Xavier. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Vou repetir. A dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É um constante convite. Por que ela é um constante convite? Por que ele escolheu essa palavra? Esse constante convite da vida? Porque entendendo que na vida que nós temos aqui, num planeta de provas e expiações, num grau espiritual que nós nos encontramos aqui, a dor será uma constante visita, será um constante convite das nossas vidas, porque nós não estamos na plenitude espiritual ainda, no nível do espírito crístico, para que nós o que aceitemos uma entrevista com Deus, porque é no momento que vem a dor, principalmente as dores mais acerbas, que nós somos obrigados a olhar para a nossa consciência e que onde estão escritas as leis de Deus e pensar: e agora? Como que eu vou reagir com isso? Como que eu vou entender essa dor? Como que eu vou me portar diante dessa dor que me visita? Onde está a minha fé? Onde está o conhecimento espírita que eu vou nas palestras aí domingo às 11, participo dos grupos de estudos, leio em casa, ouço os podcasts, que seja. Quando vem a dor é a hora do momento que você vai olhar para si mesmo e vai dizer: agora, o que eu faço? Para que essa entrevista com Deus que estará aqui, ó, porque as leis de Deus estão escritas na nossa própria consciência. Quando nós erramos e a dor vem por conta de um erro nosso, nós mesmos estaremos olhando para a nossa consciência e tentando enxergar o que será que eu tive a ver com isso e como que eu vou me portar perante a dor. Porque não existe vida aqui no planeta Terra sem dor. Tudo sofre. Não só os seres humanos. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver o flyer que a Cris mandou para mim, o flyer da palestra de hoje, é uma borboleta e um casulo. Tudo sofre no mundo, mas tudo também provém de Deus, que é puramente amor. Então, como que o sofrimento e a dor têm a ver com a lei do amor? Tudo sofre. A borboleta, quando era lagarta, sofre para sair do casulo. A árvore que nós temos aqui fora, ela, quando era uma semente, sofreu por quebrar a casca da semente, sofreu contra o peso esmagador da terra, contra os vermes, até criar as raízes e conseguir crescer e frutificar. Nós, assim também, os seres humanos também, passamos por esse processo, porque tudo sofre. Não há ninguém que passe ileso pela terra sem ter sofrido por conta da dor. Seja quando a dor, falei, visita de uma forma repentina, ou quando a dor visita de uma forma acerba, mas a dor é esse constante convite que nós temos da nossa vida para que nós tenhamos essa entrevista com o nosso Pai Celestial, tentando mostrar, ok, onde é que está a nossa fé, onde é que está o meu entendimento, onde é que está a minha resignação. O próprio Emmanuel também, ele tem outra mensagem que me agrada bastante, que está no livro Justiça Divina. E eu vou ler para vocês. Essa aqui ele fala o seguinte, olha que interessante. A dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Olha só,
Então ele fala que a dor é esse agente de fixação, ou seja, ele expõe a nossa fisionomia moral. Ele é um fotógrafo oculto porque é através do sofrimento, da dor, quando a dor nos chega, que nós veremos como que nós estamos lá dentro. Como é que está a nossa fibra moral? Quando tudo está indo bem, é fácil ser caridoso, é fácil ter sorriso, é fácil estar feliz, é fácil fazer uma oração de agradecimento. Mas e quando vem a dor? Quando vem esse fotógrafo oculto que tira a foto ali e deslinda, ele fala, os mais, o Emmanuel é muito bom com as palavras, né? Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Então o Emmanuel, por exemplo, ele fala, ainda nessa mesma mensagem, eu quero ver se eu consigo abrir a foto para vocês aqui, mas ele fala que cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas. Olha só, cada provação, cada momento em que a dor nos visita, pode ser comparada a um banho de substâncias químicas. Por quê? Porque se nós pensarmos na questão da fotografia, como o próprio Emmanuel aqui ele vai nos falar, nós temos aquela, para quem já é, eu brinco, né? Para quem é jovem há mais tempo, talvez vai se lembrar disso aqui, ó. Eu vou tentar fazer um share na tela aqui, ó. Para quem é jovem há mais tempo, claro. Para quem já tem mais, não, já conseguiu adquirir mais coisas aqui, ó. Olha só. Me fala se vocês conseguem ver a minha tela. Sim, sim. Então, olha só, cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, olha só, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Então, a fotografia, quando tinha esse banho de substâncias químicas, é ali que era revelado, então, qual que é a fotografia que foi tirada. E da mesma forma, o sofrimento, da mesma forma a dor, quando vem, tira essa foto interna, esse sofrimento que vai deslindar, ele fala, os mais íntimos aspectos da personalidade. É nesse momento que nós iremos ver como é que nós estamos quando a dor visita. Mas além também, o Emmanuel vai comentar numa outra mensagem, que é uma mensagem do livro Ceifa de Luz. Essa. Ele vai comentar sobre bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, que por si só já é interessante de nós pensarmos como tem a escolha do tempo verbal aqui, mas vou fazer só um parênteses. Porque serão consolados, está no futuro. Serão consolados. Vejamos que interessante. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, se tem uma mensagem chamada aflição e tranquilidade, ele vai dizer assim, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. E de primeira talvez a gente pense, como assim? O que será que ele quer dizer com muita aflição gerando tranquilidade e tranquilidade gerando aflição? Basta que nós pensemos, por exemplo, naquilo que nós vimos com todos os grandes espíritos que já passaram aqui na Terra, quando eles sofreram, como que eles lidaram com o sofrimento. Qual espírito que passou aqui pela Terra, seja milhares de anos atrás, nem começando com o nosso queridíssimo Mestre Jesus, depois os apóstolos, depois todos os outros santos que passaram, até mais na atualidade, Chico Xavier, Divaldo, me fale um que não sofreu. Me fale um que não teve dores. Não existe. Não existe, porque como nós já falamos, tudo que é vivo sofre. Só que essas pessoas, quando tinham essa aflição, quando tinham o sofrimento que chegava e a dor visitava, elas encaravam de uma forma muito diferente da que eu, por exemplo, encaro, e que alguns de vocês talvez encarem também quando vem a dor. Que nós às vezes ficamos impacientes, ficamos revoltados, blasfemamos Deus e o mundo e ficamos muito, muito chateados, mas eles quando tinham essa questão da dor, eles entendiam que isso era simplesmente, primeiro, temporário, porque não existe dor eterna. Se existisse dor eterna, não poderíamos dizer que existe um Deus infinitamente perfeito, perfeito em todas as suas qualidades, infinitamente justo e bom. Por que ele me criaria para sofrer por toda a eternidade? Não existe.
Então, assim, o sofrimento, a dor é temporária e ela vem por um propósito. O próprio apóstolo Paulo tem uma visão muito linda sobre isso, quando ele comentava que todas as dificuldades que ele passou no seu apostolado, antes Saulo e depois Paulo, ele falava, poxa, se eu estou passando por tudo isso é porque o Senhor me considera digno de passar por isso. Olha só, que visão paulina sensacional das dificuldades. Então ele era vilipendiado, era maltratado, tomava chibatadas, era preso, torto e direito, por onde passava, sofria com fome, roubar as coisas deles, tudo. E ele falava, nossa, se eu estou passando por isso é porque eu sou digno, ele me considerou digno de passar por isso, me considerou que meus ombros são largos o suficiente. Vejamos, que visão sensacional. Essa é a aflição que gera tranquilidade, porque naquele coração daquele apóstolo, naquele momento, ele sabia que aquelas dores eram passageiras, que aquilo era um chamamento ao testemunho e que estaria numa tranquilidade espiritual, pois sabia do amor de Deus e da justiça. Mas o Emmanuel inverte as palavras. Se tem muita aflição gerando tranquilidade, tem muita tranquilidade gerando aflição. Ora, como assim? Porque se nós pensarmos que a tranquilidade aqui, num ponto de vista de uma inércia, num ponto de vista de não fazer nada, nós veremos como que isso gerará aflições, não só no presente, mas no futuro também. Se eu tenho muito ao meu dispor e não faço nada com isso, tenho uma vida muito fácil, uma saúde exemplar, muito tempo nas minhas mãos, muita condição monetária, e eu não faço nada, só vivo na tranquilidade, isso gerará uma aflição depois. Porque todos nós recebemos talentos antes de encarnar, olha a parábola. O que nós estamos fazendo com aquele talento? Seja uma habilidade, seja um recurso monetário, seja tempo que nós dispomos, seja o que for, uma aptidão profissional. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? Essa tranquilidade pode gerar muita aflição futura. Até porque, quantas vezes será que nós não fomos, como André Luiz fala, heróis da promessa? Antes de reencarnar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e agora vai ser diferente. Aí chega aqui e começa a reencontrar, na verdade, as pessoas do nosso passado. Começamos a ter muitas tranquilidades e o que acontece? Tudo é colocado de lado e pode ter certeza, nisso virá a dor, nisso virá a aflição, para que nós possamos fazer aquilo que nosso espírito precisa fazer na jornada evolutiva, que por sinal é individual e intransferível. Os dois Is. Individual e intransferível. Não podemos terceirizar a nossa evolução. E uma outra mensagem que eu queria trazer aqui, não queria parafrasear, porque é uma mensagem muito bonita do Emmanuel, do livro Fonte Viva agora. Ele vai dizer o seguinte, mensagem número 16. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Aí ele vai dizer agora de nós. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais.
Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. Como que nós estamos nos portando quando a dor transformadora nos visita? Da mesma forma que o grão de trigo do moinho, que a madeira do serrote, que a pedra com alusão ao buril, e nós também da carne. Porque muito do nosso sofrimento vem quando a carne sofre. Quando nós temos uma doença, quando nós temos alguma injury, né, alguma lesão, quando nós temos algo que é um sofrimento por conta de algo biológico, porque o nosso corpo é muito frágil, nós rapidamente amaldiçoamos a carne, quando ele fala, pronunciará talvez impropriedades 1000. Ou seja, vamos falar sobre a dor e haverá disparates verbais. Se perguntar do homem o que você acha da dor, ninguém gosta da dor. Eu acho que nós não estamos, pelo menos vou dizer a maioria de nós, num ponto em que nós simplesmente, quando vem a dor, nós falamos, ai que bênção, que maravilha, que bom que está essa dor aqui, esse câncer, essa pedra nos rins, que dor que seja. Nós não fazemos isso de cara. Por quê? Porque nós ainda estamos evoluindo, nós ainda estamos aprendendo como lidar com essa professora que é a dor. Mas a verdade é que muitas vezes a dor ela é esse remédio que nós precisamos. E agora, e no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, nós temos uma mensagem belíssima sobre a dor, quando ele vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha só, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É quase, de novo, olhando com os olhos da matéria, essa frase, ela tem algum erro ortográfico, alguma coisa não faz sentido ali. Como é que a dor é uma bênção? Será que ele quer dizer que a dor não é uma bênção? Não, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí vai dizer na mensagem, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Aflição e sofrimento são muitas vezes sinônimos utilizados interchangeably, né? Do mesmo, um ou outro, mas aqui está falando para que nós não criemos aflição quando vier o sofrimento por conta da dor. E aí vai dizer, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Pela dor desse mundo, vos marcou para a glória no céu. Isso que Paulo exemplificou tão fortemente na sua passagem aqui. Como que ele tinha essa visão que nós, a maioria de nós, eu posso dizer com segurança, eu acho, nós não temos essa visão porque nós ainda estamos engatinhando, estamos aprendendo pouco a pouco como lidar com a dor e como fazer essa transformação moral através da dor. Porque a dor nos transforma principalmente quando nós transformamos a dor. Quando nós criamos algo a partir da dor é que nós vemos esse poder transformador da dor e podemos apreciar, dizer, nossa, que bênção que foi esse sofrimento, porque agora eu adquiri a humildade, agora eu adquiri a paciência, agora eu adquiri a virtude da caridade, agora que eu perdi, eu sei o valor disso, seja o que for isso, e agora eu vou poder distribuir também. A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, um livro pequenininho assim de mensagens, ela fala que a dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto a suportada em silêncio passa com mais rapidez. Quem não quer que a dor seja menos intensa e passe mais rápida? Tá aí, a receita tá aí, resignação e suportada em silêncio. Ela traz a palavra da resignação, que eu sempre gosto de falar, eu acho que é um conceito muito mal interpretado ainda, esse conceito da resignação, porque muitas vezes pensamos que a resignação
é algo passivo, é simplesmente uma aceitação passiva de algo que veio e a pessoa se resigna e não faz nada. Completamente equivocada essa ideia. A resignação exige uma força, uma coragem moral enorme, principalmente por conta daquelas resignações que nós vemos em silêncio. O próprio André Luiz fala que a pessoa que é não é o semeador, como é que fala? O fazendeiro que está plantando, não foi essa palavra, mas enfim, a pessoa que cuida do campo, ela não vai ficar revoltada contra as tempestades, por exemplo, não vai ficar revoltada contra a chuva, ou não vai tentar plantar no inverno, ou não vai tentar plantar em estações erradas para colher em outras. Ela vai se resignar com a natureza e vai trabalhar em cima disso, mas não vai ficar aceitada de braços cruzados. Ele fala contra a praga e a tiririca, se não me engano, são esses dois termos que ele usa. Ou seja, aquilo que nós podemos cuidar, aquilo que nós podemos agir em cima, que hajamos, que não fiquemos simplesmente de braços cruzados, aceitando de uma forma passiva. Mas a resignação é muito importante. Quando nós entendemos na dor que o sofrimento, a dor, ela é uma lei do nosso mundo. E ela é muitas das vezes, o remédio salutar, supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. A carne enfermiça é o remédio para o espírito envenenado. Quem falou isso foi Jesus Cristo a Pedro. Isso está no livro, na mensagem O Bendito Aguilhão, de Humberto de Campos. Carne enfermiça, porque muitas vezes essa carne enfermiça, ela vem como esse instrumento para aquele espírito, ele falou envenenado, mas aquele espírito que está precisando passar por aquilo. A resignação se torna então fundamental quando nós vamos falar da dor transformadora, pois que é com a resignação que nós aprendemos de fato a paciência, que nós trabalhamos também, como eu falei, a tolerância, e nós passamos então a confiar no tempo de Deus. No tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós erroneamente achamos que sabemos o que é melhor para nós, e não sabemos o que é melhor para nós. Nós tentamos muitas vezes apressar a que aquela dor passe logo de todas as formas possíveis e nos revoltamos sem entender que muitas vezes nós pedimos aquilo. Ou se nós não pedimos, nós precisamos passar por aquilo por conta do equilíbrio outrora perdido. Esse entendimento, essa visualização da dor dessa forma, tal qual o Espiritismo de uma forma tão bela nos ensina, é o que faz ele ser também o Consolador prometido, porque traz esses ensinamentos, essa ótica espiritual que outrora não tínhamos tão esmiuçada, de uma forma tão bem elaborada, que faz tanto sentido. Porque a lógica kardeciana, a lógica que os espíritos vieram trazer, ela faz sentido. Nós paramos para pensar e nós falamos, realmente, não tem como ser isso, tem como ser aquilo, e a dor também passa por isso. E aí nós passamos a focar naquilo que nós podemos, sim, transformar. Porque quando a dor nos visita, nós temos algumas opções. E aí essa aqui é um outro visual aqui que eu queria trazer para nós, que é um desenhozinho simples de coisas para fazer com a dor. Então, quando a dor nos visita, nós temos aqui essas opções do que se fazer com a dor. Imaginemos que a dor é esse boulder, né? Esse pedregulho gigante ali. Então nós podemos simplesmente sofrer, deixar a dor esmagar a gente ali. Podemos ficar tentando arrastar a dor sem propósito. Podemos analisar a dor, então. Deixa eu tentar entender a dor, mas simplesmente uma análise fria, racional, sem muita emotividade. Ou podemos então também aprender com ela, ali embaixo. Nós podemos aceitar a dor. Eu acho legal que o bonequinho está sentado ali, bem em cima da pedra, como se estivesse numa boa. E o mais lindo de todos, né? Nós podemos transformar a dor. Quando aquele pedregulho, aquela dor, aquele sofrimento tão acerbo que nos visita, nós simplesmente transformamos ele naquela escultura do coração. E nós transformamos de fato a dor com o propósito enobrecedor do espírito, que é para isso que nós
estamos, né, trabalhando essa questão moral. E eu gosto de dizer, eu não sei se foi a intenção da pessoa que desenhou isso, mas talvez tenha sido, não sei. Mas eu diria que muitas vezes isso nos ocorre como que numa sequência. Nós sofremos primeiro, depois nós arrastamos, depois analisamos, depois aprendemos. Agora eu já aprendi, agora eu vou aceitar, que tem a ver com a resignação também, e no final nós transformamos a dor. Eu acho um visual tão simples, mas tão bonito para nós entendermos como que todos esses 6 itens aqui estão a nosso dispor. Todas essas 6 atitudes do que fazer com aquele mesmo pedregulho, porque percebam que a imagem é perfeita, porque é a mesma pedra em todas as 6 situações. Dependendo do que nós podemos fazer, teremos resultados muito distintos com relação àquela pedra, com relação àquele pedregulho, porque a dor é a mesma ali. Então uma pessoa pode sofrer, a outra pode analisar, a outra pode transformar. E muitas vezes eu acredito que somos nós nesse processo do simplesmente sofrer, depois arrastar, depois tentar analisar, entender, aceitar e transformar. Mas nós estamos sempre marchando para o progresso, não podemos nunca nos esquecer disso, porque a resignação, a persistência fazem parte desse aformoseamento, como os mentores espirituais gostam de falar, do nosso espírito, para que nós prossigamos sempre lutando, para que nós nunca desistamos quando os sofrimentos, por mais difíceis que eles cheguem até nós, porque tenha certeza de que chegarão. Se já não chegaram, chegarão. Porque nós precisamos ainda desse remédio para nossa carne, a carne enfermiça como esse remédio para o espírito que ainda está envenenado. Mas o lado bom disso tudo é que nós, primeiro, temos um Deus que é infinitamente misericordioso, bom e justo, perfeito em todas as suas qualidades. Então, com isso, nós já entendemos que se eu passo por algum sofrimento, não é por injustiça divina. Deve ter outro propósito, deve ter uma outra finalidade. Não é injustiça de Deus. Como possivelmente, diria, provavelmente, nós já tantas vezes pensamos, se não nessa encarnação, numa encarnação pregressa, quando nós nos revoltávamos contra o Deus, porque achando que havia injustiça. Nós sabemos que Deus não é injusto, porque se ele fosse injusto, não seria infinitamente bom. Se ele é 0,00001% mal ou injusto, não tem como ele ser perfeito e infinitamente justo e bom. E como que nós vemos essa justiça na dor transformadora? Com os auxílios do invisível, com os auxílios principalmente daqueles espíritos que precederam nos precederam na jornada da aduana espiritual, que já estão do outro lado da vida e estão a todo momento ao nosso redor, nos influenciando, torcendo por nós, nos ajudando. O Emmanuel fala que os auxílios do invisível, eles são incontestáveis e jamais falham nas suas, aí ele fala assim, multiformes expressões. São as várias formas, e sempre no momento oportuno, que o invisível nos auxilia, que os amigos espirituais estão sempre nos auxiliando, principalmente nesses momentos tão difíceis. Mas ele alerta, é imprescindível que a pessoa não fique então viciada naquele auxílio do invisível, esperando que o mentor espiritual, o amigo espiritual vai fazer o trabalho por nós, ou vai sofrer por nós. No sentido de tirar a minha dor, sofre por mim, agora me devolve que agora eu evoluí, agora eu continuei. Não existe isso. Eles vão nos auxiliar de todas as formas possíveis, mas, como eu já falei, o nosso progresso diz respeito ao nosso livre-arbítrio, como que nós fazemos as escolhas, e ele é individual, porque é único, e intransferível. Eu não posso terceirizar o meu progresso, mas nós sempre temos os amigos espirituais que nos auxiliam, que nos ajudam. E eu queria ler, não queria parafrasear aqui uma mensagem do Justiça Divina, do Emmanuel, sobre esse auxílio do invisível, sobre esse auxílio dos planos superiores. Ele vai dizer o seguinte: os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor
da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes quando termines a tarefa, para te abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, lembremos todo esse auxílio dos planos superiores, lembremos aos nossos amigos do invisível que, como o Emmanuel falou tão belamente, uma forma tão bela nessa mensagem, nos abençoam, nos acompanham, nos encorajam, nos sustentam. Veja quantos verbos. Comungam, ensinam, estendem, enxugam as lágrimas, esperam e nos abraçam. Então nós nunca estamos a sós. Nos momentos que a dor visita, do sofrimento, lembremos do auxílio do invisível. Lembremos sim do auxílio dessas criaturas que já nos precederam no plano superior, na pátria espiritual, como Emmanuel fala, e entremos em comunhão com elas. Levemos um pensamento de gratidão, levemos um pensamento de ajuda, de pedido de ajuda também, mas não para que a dor seja simplesmente removida, que o sofrimento desapareça dessa forma, mas que nós tenhamos mais paciência, mais tolerância, que nós tenhamos mais coragem e força para modificar aquilo que nós conseguimos modificar, não simplesmente para que tudo desapareça e que nós fiquemos sem dores por acharmos que isso é o caminho, porque nesse momento não é o caminho. Se a dor não vai vir agora, ela virá depois, até que nós aprendamos com as provas ou retornemos ao equilíbrio através das expiações. E aí a Joana de Anjos, eu queria trazer também a mensagem aqui perto do encerramento. Vocês viram como eu gosto bastante de trazer, eu sempre falo isso, várias fontes, eu gosto de trazer vários livros e exemplos para que nós busquemos a leitura, busquemos esses conhecimentos tão importantes para a nossa elevação, para a nossa transformação moral, que a dor auxilia tanto nesse Consolador prometido, para entender tudo isso. Então eu sempre tento citar as fontes, sempre tento trazer e encorajo as pessoas também a leitura, e até como a Cris mencionou, queria também estender o convite a vocês para darem uma olhadinha, para quem quiser um formato diferente, tem o meu podcast, são episódios de 12 a 15 minutos, reflexões espíritas, para você ouvir quando está dirigindo, quando está passando aspirador na casa, porque dessa forma também já estamos elevando o nosso pensamento, consumindo um conteúdo que nos coloca também em comunhão com os amigos espirituais. Então, fica aqui a primeira vez que eu venho na casa de vocês, então fica aqui o meu convite sincero para que vocês deem uma olhadinha lá no YouTube ou no Spotify, Companheiro Espírita, e o meu nome, Yuri Castro, em parênteses, em português, e eu lanço toda semana em português e inglês. Inglês é Spiritist Companion, para quem tem amigo americano que fala, queria que você soubesse sobre espiritismo, tá aqui também. É uma forma curta, porque tem gente que fala, a palestra é muito longo, e meu trabalho daqui da minha casa pro meu trabalho são 15 minutos. Eu pensei, poxa, era bom se tivesse uma coisa espírita. Não tinha achado, falei, vou fazer o meu. Então é uma forma que eu ajudo a contribuir também para a disseminação. Mas voltando aqui, então convido vocês, depois eu até mando para a Cris o link, a Cris se puder passar para as pessoas. E para finalizar então aqui no nosso tempo certinho, eu queria trazer uma mensagem da Joana de Ângeles com relação à dor, com relação a essa persistência, quando ela vai dizer em Amor Imbatível Amor, esse é o livro. Ela vai dizer assim, ó: é justo não desfalecer jamais. Toda ascensão impõe sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Então que nós entendamos que esse processo transformador da dor passa por um processo, por um mecanismo de ascensão em que haverá sim sacrifício, haverá sim esse sofrimento,
mas essa libertação virá do nosso esforço e que nós nunca estamos sozinhos. Então essa eu acho que é a mensagem principal, essa mensagem final da nossa fala de hoje aqui, falando sobre a transformação através da dor, porque é algo que todos nós passamos, todos nós passaremos. Então não é se sofreremos, é quando sofreremos e o que nós faremos quando nós estivermos no momento de sofrimento. E é isso que eu tinha para vocês hoje, respeitando aqui o horário de vocês. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela palestra, muito transformadora e muito tocante. Mas eu lembro de um pai que uma vez deu uma entrevista na televisão e falou da dor de perder um filho que foi assassinado, um filho pequeno. E aí ele perguntou, o repórter perguntou para ele, o que seria de você se você não tivesse perdoado quem fez isso com seu filho? Ele falou que provavelmente ele não estaria ali, porque a dor dele seria tão grande que provavelmente ele teria tirado a própria vida. Então, no fundo, essa dor para ele foi transformadora porque ele perdoou e encontrou um lado de crescimento e transformação que ele nunca sabia que ele tinha dentro dele. Então, foi muito tocante isso, né? Mas eu lembrei dessa passagem na sua palestra, porque a dor ela traz essa oportunidade de expansão e crescimento. Isso aí. Não, obrigado pelo. Realmente eu também lembro de uma situação em que a pessoa perdoou. Foi uma mãe, se eu não me engano, também no Brasil, uns muitos anos atrás, isso, né? Que ela perdoou o assassino do filho e que nem você falou, né? Até hoje em dia, quantos o índice de suicídio está super alto, porque simplesmente também pelas pessoas não para essa questão da dor e como que lida com isso. Uma vez eu dei essa palestra, só dividir rapidinho aqui, e uma pessoa chegou para mim depois da palestra, uma pessoa, essa era pessoalmente, né? Ela chegou para mim, uma senhora, falou: olha, eu tive um câncer, eu sobrevivi, contrário às expectativas todas, eu consegui sobreviver do câncer e foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, o câncer. Falou assim, foi uma benção. Então você imagina o que é a pessoa, depois de passar por tudo aquilo, olhar para trás, que nem você falou o exemplo desse pai, né? Olhar para trás e falar, olha esse crescimento que ele deu por conseguir exercitar o perdão, entendendo que a dor, transformando a dor que ele recebeu, da mesma forma que essa senhora me falou quando ela falou que o câncer foi a maior bênção que ela já recebeu na vida, foi uma bênção, falou, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, você imagina? Então é outra visão. Yuri, eu tenho um comentáriozinho. É, uma vez eu estava lendo um livro de Emmanuel, por Chico Xavier, e fazia um comentário de que quando, em determinado momento da nossa vida, que pela lei divina a dor está prestes a nos encontrar, seguindo a lei que nos rege de justiça, se naquele momento nos encontra trabalhando na caridade, no amor ao próximo, diz a lei que deve se suspender temporariamente para que nós possamos continuar nesse exercício. E aí me fez refletir de que muito, talvez, da profilaxia para a dor inevitável é a gente também trabalhar na caridade, porque na caridade a gente não só esquece um pouco do que a gente está passando, mas essa dor dá uma diminuída quando a gente vê o que os outros estão passando, muitas vezes muito maior do que a gente está passando, situações muito mais difíceis. E quando a gente volta para o nosso mundo, a gente faz uma reflexão vendo, meu Deus do céu, eu não tenho problema. Eu tô numa boa, eu estava caindo num sofrimento, numa coisa que eu achava que eu era o maior sofredor do mundo. Mas depois que eu fui fazer aquela campanha lá no México, depois que eu comecei a entregar alimento, depois é que eu fui ver as dores dos outros, eu falei, meu Deus, minha vida é maravilhosa, entendeu? E isso, para mim, eu achei que foi uma reflexão assim, interessante para a gente sempre não só ficar focado na nossa dor, naquilo que a gente está passando, mas poder sair desse casulo e olhar para uma coisa muito maior do que a gente, né? Perfeita colocação, muito obrigado, realmente. E assim, é,
quando a gente, eu adorei que você falou, porque coloca tudo em perspectiva, né? A gente muda a perspectiva até mesmo da nossa própria dor, que é a mesma. Inclusive, às vezes o sofrimento, aquela deficiência, que seja que está vindo a dor, vai ser a mesma, mas quando nós colocamos o trabalho, mudamos a perspectiva, parece que nossos problemas ficam tão pequenos quando a gente vai fazer uma ação comunitária, quando vai fazer uma caridade, algo assim, e com certeza as coisas se tornam muito menos acerbas, e nós temos exemplos disso nos próprios livros do André Luiz, quando alguns espíritos eram para vir com certos problemas, vamos dizer, e por conta do trabalho no bem, aquilo foi amenizado. Então, às vezes era para perder o braço, perder um dedo, e que, enfim, e por aí vai. Então, é uma coisa interessante mesmo de se pensar, de novo, tudo passando pela lei de amor e de justiça. Então, obrigado pelo comentário, realmente, é um belíssimo exemplo do que fazer. Eu tenho conhecimento de uma pessoa que está sofrendo e Está conseguindo ouvir, Yuri? por mais que a gente tente falar e colocar palavras de carinho ou de atenção, a pessoa não quer escutar. Ela está ali firme no propósito dela de sofrimento, continua chorando e revoltada contra Deus, porque perdeu a filha. Então, é difícil para a gente como que podemos agir. O que devemos fazer nesses momentos? É complicado. É complicadíssimo, lembrando, né, que cada um vai passar pela sua própria trajetória, mas, de novo, o espiritismo não vem violentar a consciência de ninguém, nem forçar ninguém a fazer nada. Então, assim, a pessoa está passando por aquela dor, e às vezes a gente vai tentar fazer que nem a gente faz com a borboleta que está no casulo. Se você tentar abrir o casulo, a borboleta morre, porque ela não conseguiu fazer a força para poder abrir o casulo e depois voar. Então, olha que interessante. A gente tem que pensar sempre no quê? Que não existe injustiça divina, e que se fala com a pessoa está sofrendo por algo terrível, que é a perda de uma filha, ora por ela, faz uma oração, manda um pensamento, continue mandando pensamento para essa pessoa, pelo menos, porque se está tentando falar e a pessoa não quer ouvir, ficar forçando muito não vai adiantar, mas você tem esse conhecimento espírita, sabendo do poder da oração, sabendo que existe uma justiça divina, pode fazer uma oração para essa pessoa, para que ela consiga encontrar um pouquinho da luz, um pouquinho do alento que ela tanto precisa, mas lembrando que nós não podemos caminhar pelo outro, nem podemos violentar a consciência de ninguém. Convidar a todos a quem se sentir confortável, fechar os olhos, sentar numa posição mais confortável, respirar profundamente. Vamos elevar o nosso pensamento, primeiramente, ao nosso Pai, Deus, o nosso Criador, que tantas bênçãos recebemos todos os dias do nosso Pai de amor. Vamos elevar um pensamento também de gratidão àqueles espíritos benfeitores abnegados, que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre nos ajudando a seguir no caminho do bem, na porta estreita. Aqueles amigos, aqueles benfeitores, mentores e todos os que estão envolvidos no nosso processo de transformação. Vamos elevar um pensamento também a todos aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo, seja nas ruas, seja nos hospitais, seja nas prisões, seja nos locais de guerra, que nós podemos lançar um pensamento com muito sentimento, com muito amor, para que essas pessoas encontrem um pouquinho de alento na sua caminhada. Vamos agora então elevar os nossos pensamentos também para todos aqueles que nós amamos, todos os nossos entes queridos, nos dois lados da vida, tendo a certeza de que esse pensamento de amor os alcançará. Eles também receberão esse nosso abraço amoroso, esse nosso beijo amoroso, e poderão estar sempre conosco. E que assim seja.